Essa vitória do Fluminense contra a Inter de Milão na Copa do Mundo de Clubes foi a prova viva de que técnico no futebol faz muita diferença. E eu vou provar isso pra vocês. Só antes, pra você que não me conhece, eu sou o Eduardo Bellini e esse aqui é o canal Fala Corinthians, rapaziada. É um novo canal que eu tô começando aqui no YouTube que vai ser único e exclusivamente sobre Corinthians. Aqui eu vou tentar trazer vídeos diários, seja vídeos longos ou até mesmo shorts, mas todo dia eu quero falar de Corinthians aqui com vocês, que esse formato de vídeo é pra ser um vídeo pra gente se conectar mais, tá ligado? Um vídeo sem muita edição, com mais a minha opinião e, claro, respondendo todos os comentários de vocês. Esse é um dos primeiros vídeos aqui do canal e eu preciso da sua ajuda, rapaziada. Se gostar desse projeto, se gostar desse vídeo, considere se inscrever aqui no canal e, claro, deixar o like nesse vídeo que vai fazer muita diferença, principalmente nesse canal que tá começando agora. E como primeiro vídeo do canal, eu queria trazer esse tema, né, rapaziada? Porque é um tema novo aí, acabou de... O Fluminense de Renato Gaúcho acabou de eliminar o segundo melhor time da Europa na última temporada, afinal, foi o vice-campeão da Champions League. A Champions League existe para isso, para definir o melhor time do continente. E a Inter, a mesma Inter que eliminou o Bayern de Munique, que meteu 4 no Barcelona e foi vice-campeã da Champions League, foi eliminada hoje pelo Renato Gaúcho, pelo Fluminense do Renato Gaúcho. E, cara, sinceramente, absolutamente nada coloca na minha cabeça que esse time do Fluminense, no papel, é melhor que o time do Corinthians. Foi exatamente isso que me motivou a vir fazer esse vídeo, a vir conversar com vocês, porque eu quero saber a opinião de vocês sincera. Torcedores corintianos, compartilhem comigo a opinião de vocês nos comentários. Não é possível que somente eu penso assim, cara. Esse time do Fluminense, no papel, nunca é melhor, é tão melhor que o time do Corinthians. Aí muitos vai dizer, né? Ah, mas o time do Corinthians é muito ruim, não tem comparação. Cara, é pra isso que serve treinador. É aí que entra o título, o tópico principal desse vídeo, o Renato Gaúcho. Cara, o Renato Gaúcho é exatamente o estilo de treinador. Não precisa ser ele não, tá? Pode ser outro. Mas eu digo o estilo, a característica do treinador. Renato Gaúcho é o típico treinador que vai pegar o maior bagre do elenco do seu time, vai chegar nele, vai pegar nele por aqui, ó, vai bater no peito e vai fazer ele acreditar que ele é a porra do Cafu, que ele é o Zidane no meio campo, que ele é o Cristiano Ronaldo no ataque e que ele vai fazer o gol decisivo e vai classificar o seu time no momento mais importante da partida. O Renato Gaúcho é esse técnico, é o técnico que pega o bagre e faz o bagre se sentir o Cristiano Ronaldo. E muitas vezes, rapaziada, é isso que eu sinto falta no Corinthians, sabe? A gente tem muito jogador bom. Não venha querer me dizer que a gente não tem jogador bom, porque a gente tem muitos jogadores bons no elenco. Memphis Depay é craque. Yuri Alberto é craque. Rodrigo Garro nem se fala. André Carrillo. Gente, o Ranieri não é um completo bagre, não. E outra coisa, o André Ramalho, muitos vão me criticar, o André Ramalho não é um completo bagre. Lógico, não é um zagueiro top primeira prateleira do futebol brasileiro, mas não é um completo bagre. Ele sabe jogar. Não à toa, ele ficou anos e anos sendo titular na Europa, no PSV da Holanda, que é um dos... Beleza, a Liga da Holanda não é top da Europa, não. Longe disso. Mas, gente, um completo bagre não fica jogando tanto tempo como titular em um time da Europa como o PSV, que é um time de história. O Corinthians é muito maior que o PSV, isso é fato. Mas o PSV ainda assim é um grande time da Europa, um dos maiores times da Holanda. Eu tô falando que o André Ramalho, ele só não é esse bagre completo que ele se tornou nos últimos jogos. O Mateuzinho não é esse completo bagre. O Fabrício Angileri é um bom jogador. Só que os caras se juntam e parece que nunca viram uma bola muitas vezes. Parece que os caras desaprenderam completamente a jogar futebol. Memphis Depay se escondendo. Rodrigo Garro participando um pouco do jogo. Yuri Alberto perdendo gol na cara do gol. Gente, isso é confiança de jogador em determinadas partidas. Isso é esquema tático que ofusca as principais características de muitos jogadores ou dos melhores jogadores que o Corinthians tem no elenco. Ou seja, isso é treinador. Um treinador, cara, eu tenho certeza que se um treinador de ponta, um treinador de elite, um treinador de verdade, pegar esse elenco do Corinthians, eu tô falando esse elenco atual, com todas as dificuldades que a gente sabe que a gente tem. A gente não tem uma zaga qualificada, a gente não tem jogadores de velocidade, de beirada qualificado. Mas como eu disse, a zaga do Corinthians quebra um galho. A zaga do Corinthians não é para ser eliminada na pré-Libertadores, não é para ser desclassificada na fase de grupos da Sul-Americana. A gente não tem time para isso, galera. Vamos acordar, vamos criticar quem tem que ser criticado. Realmente, tem jogadores que tem que ser criticado, mas é o que eu tô falando. O principal problema do Corinthians hoje, por mais que a gente trocou de treinador recente, o problema não era o Ramon Dias, o problema não é o Dorival Júnior. Só que, cara, eu custo a acreditar, e realmente eu posso estar errado, tá? Não tem problema nenhum. Se eu tiver errado, eu vou vir aqui admitir. Mas eu custo acreditar que o Memphis Depay não pode carregar o Corinthians por uma vitória ao lado do Yuri Alberto, ao lado do Rodrigo Garro, ao lado do André Carrillo, ao lado do Ranieri fazendo o básico ali, só quebrando jogada. Mano,
vamos comparar os dois elencos do Fluminense e do Corinthians para vocês entenderem o meu raciocínio, pelo menos entender o meu raciocínio. Você pode não concordar comigo, mas tenta entender o que eu tô falando e vê se não faz o mínimo de sentido. Cara, vamos lá, peguei a escalação aqui do último jogo do Corinthians, que teve o time completo, o time titular inteiro à disposição, que foi lá a final do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Eu vou utilizar isso daqui porque eu acho que todos os jogadores estão no elenco ainda. Sim, todos estão no elenco ainda. Félix Torres aí tá tendo rumor que vai sair, mas a princípio ele continua no Corinthians. Então vamos pegar esse elenco aqui, essa escalação do Corinthians, que tem todos os jogadores, e vamos buscar agora no Google a escalação do jogo do Fluminense. Vamos digitar aqui, ó, Fluminense. Vai aparecer o jogo aqui contra a Inter. Vamos pegar a escalação também do Flusão. Demorou? Tá aqui, vamos lá. Rapaziada, se liga só nisso daqui. O goleiro do Corinthians hoje é o Hugo Souza. O goleiro do Fluminense é o Fábio. Mano, aqui não tem o que falar, tá? São dois extremos, são duas coisas completamente distintas. O Fábio é um goleiro de 44 anos, totalmente experiente. O Hugo Souza é um goleiro extremamente jovem, ainda em crescente, mas continua sendo os principais goleiros do futebol brasileiro. Então, beleza. O Corinthians não perde em nada aqui. Concorda comigo? Vamos seguir. Mateuzinho, lateral direito do Corinthians. O lateral direito eles jogam com 3 zagueiros, né? Então são alas. Mas seria aqui o Samuel Xavier. Gente, com todo respeito, o Mateuzinho é tão ruim assim, é tão pior que o Samuel Xavier? Eu não acho. Sinceramente, eu não acho que o Mateuzinho seja tão pior que o Samuel Xavier. Vamos pegar o zagueiro? Félix Torres. Os caras têm aqui... Pô, mano, vai ser difícil com o Thiago Silva, né? Vai ser difícil com o Thiago Silva. Podemos até tirar o Thiago Silva aqui, tá? Se for o caso. Mas, ó, eles têm o Ignacio, né? O Inácio e o Freitas. Cara, vamos lá. O Inácio e o Freitas, mano. A gente tem Gustavo Henrique e Félix Torres. Félix Torres, zagueiro de seleção equatoriana, titular absoluto, incontestável por lá. Gustavo Henrique jogou no Flamengo, jogou no Santos, foi pra Fenerbahçe e é hoje o nosso zagueiro menos pior. Cara, esses dois zagueiros aqui realmente são extremamente inferiores ao Inácio e ao Freitas. Eu não vou nem colocar o Thiago Silva, tá? Porque é covardia. O Félix Torres, pelos mais defeitos que ele tenha, e eu concordo com todos, são muito inferiores aos zagueiros do Fluminense. Lateral esquerdo, Fabrício Angeleri. Eles têm o René. O Fabrício Angeleri perde tanto na capacidade técnica pro René. Meio campo, pô, é brincadeira. Barnal, Martinelli. Cara, não dá. O Ranieri, pra mim, é um baita volante destrutivo. Pra mim, o Ranieri é um bom volante destrutivo. Cara, bota o Ranieri lá atrás como quase um terceiro zagueiro e fala assim, meu querido, você só destrói jogadas e é toque de lado pra tentar sair jogando. Cara, ele faz com perfeição. Rodrigo Garro dispensa apresentações. Rodrigo Garro, cara, Rodrigo Garro é craque. Pô, o Nonato aqui, rapaziada. Rodrigo Garro e Nonato. Gustavo Nonato. Pô, não dá, gente. Aí na frente, os caras têm o Germancano, que beleza, é um baita centroavante. E o Roberto não é um baita centroavante, sinceramente? Memphis Depay, os caras não têm um Memphis Depay no elenco. Uma grande estrela, um cara que pode resolver um jogo num passe, numa enfiada de bola, num chute de fora da área. Os caras não têm, a gente tem. Por que o Corinthians não pode jogar 50% do que o Fluminense jogou na Copa do Mundo de Clubes contra o Barcelona de Guayaquil? Por que, gente? Eu não consigo entender, tá me entendendo? E que entra o título do vídeo. Pra mim, só pode ser técnico, só pode ser comissão técnica. O que mais pode ser? Ah, se os pagamentos não estão em dia, é uma possibilidade. Aí sim, aí eu dou razão pra jogador. É aquela velha frase, né? Que, porra, transcende aí gerações. Os caras fingem que me pagam, eu finjo que jogo. Mas será que é isso? Disseram aí que pelo menos os salários estão em dia. Tem aí pendências de direito de imagem, bônus e etc. Mas que também já vai ser quitado aí com a premiação, com o adiantamento da Nike, né? Que renovou o contrato recentemente. Vai ser quitado tudo isso. Então, cara, eu não consigo entender o que acontece no Corinthians, rapaziada. Pra mim, na minha cabeça, só pode ser questão técnica e tática. Porque a gente analisando o Corinthians nos últimos jogos, você pega o trabalho do Dorival Júnior e faz uma breve comparação, uma breve análise simples ali de mesa de bar. Você pega, o Corinthians não tem hoje um time titular. Não dá pra cravar um time titular do Corinthians com o Dorival Júnior, porque todo jogo, quem lembra? Todo jogo era uma escalação diferente. Tinha até o memezinho lá do bingo, o Dorival Júnior, bora pra escalação e girando a roleta do bingo. Porque todo jogo era uma surpresa diferente na escalação. E aí, quando o Dorival tava pra chegar, todo mundo falava, né? Ah, o Dorival Júnior gosta de jogar no losango. E todo mundo sabe que o losango é o esquema perfeito pra esse atual elenco do Corinthians. O cara me chega e bota um 4-1-4-1. O Memphis Depay muitas vezes jogando de centroavante isolado.
ou de ponta esquerda. Gente, Memphis Depay não é isso. É fácil, basta observar os melhores desempenhos, os melhores jogos do Corinthians na última temporada com o Ramon Dias, que você vai ver que os melhores jogos do Yuri Alberto era jogando ao lado de outro atacante, e esse outro atacante era justamente o Memphis Depay. Os dois têm que jogar assim, ó, um do lado do outro, ou no máximo o centroavante aqui, o Yuri Alberto aqui, e o Memphis Depay como um segundo atacante, muito próximo do Yuri Alberto. Rodrigo Garro centralizado, pelo amor de Deus, centralizado. Meio armador não é aberto na ponta direita, muito menos na ponta esquerda. Rodrigo Garro centralizado, Memphis Depay de segundo atacante, Yuri Alberto centroavante. Joga o André Carrillo aqui na meia direita, não é de ponta direita, é na meia direita, fazendo a recomposição, indo para o meio campo, fazendo o pêndulo. Bota o José Martins aqui, segundo volante, muitas vezes subindo, porque ele tem velocidade, ele pode subir, pode voltar, e deixa o Ranieri aqui como um volante fixo, só para fazer toques simples ali na saída de bola, buscando o André Carrillo para sair com maior perfeição. E o Ranieri só para destruir jogada. Faz a linha de 4, simples. Mateuzinho, Fabrício Angileri, Gustavo Henrique, aí você pode escolher o menos pior, Kaká, Félix Torres, André Ramalho, entendeu? Cara, na minha cabeça não é difícil. Faz o simples. E aí, se você faz o simples e não dá certo, aí sim, aí o problema não é do treinador. Aí o problema não é do treinador. Se você mexe corretamente no intervalo, e você faz a escalação decente, faz o simples, e não dá certo, aí você, pô, esse cara não tá jogando nada, e ele tá na posição dele. Ele tá na posição que a gente sabe que ele rende melhor, e não tá jogando nada, a gente descarta completamente a questão tática e técnica. Mas hoje no Corinthians, com o Dorival Júnior, pelo menos nesse início de trabalho, é muito difícil a gente descartar essa hipótese por completo. Vamos ver como vai ser agora na volta dessa Copa do Mundo de Clubes, e aí sim dá pra gente fazer uma nova análise, e eu vou, claro, trazer pra vocês essa nova análise. Mas enfim, rapaziada, essa foi só a minha opinião. Quero saber também a opinião de vocês. Quero fazer desse vídeo aqui um debate pra gente encontrar o principal problema do Corinthians. Pra mim, é esse. O Corinthians precisava de um Renato Gaúcho nesse elenco atual, principalmente nesse elenco atual. Um cara que bate no peito do Yuri Alberto e fala: eu confio em você, você vai fazer o gol decisivo no momento certo. Rodrigo Garro, você vai achar um passe no momento decisivo. Enfim, essa é a minha opinião, rapaziada. O que vocês acham? Lembrando, se gostou do conteúdo, gostou do vídeo, não se esquece, se inscreve no canal para mais vídeos como esse e deixa o like aqui, claro, sua opinião também nos comentários. Fechou? Tamo junto e até o próximo vídeo.